Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu achei no YouTube um filme de investigação policial, um murder mystery, né, daqueles que eu gosto, que foi ao ar em 1971 pelo canal NBC, mas provavelmente fora gravado no finalzinho dos anos 60, que tem uma cena, uma sequência envolvendo tecnologia que é tão legal que eu falei, nossa, não vivi aquela época e não imaginei que tivesse isso, ou tinha esquecido, né? Então, é assim, o detetive, na verdade, ele é um promotor, eu vou contar depois. Ele vai a uma clínica toda modernosa, né? Porque pode ser que ela tenha alguma coisa a ver ali com os assassinatos. E enquanto ele está conversando com o médico, chefe da clínica, o médico tem uma tela de TV, daquelas bem antigas, obviamente, né? Na mesa, e ele fala lá pro intercom, mostrar a ficha de tal coisa. E aparece, bem rudimentar, mas aparece a ficha da pessoa, né? Eu falei, nossa, já tinha essa tecnologia nessa época? Eu falei, parece eu conversando com o Gemini, né? A IA. Mas assim, esse filme, ele provavelmente foi um piloto para uma série que não deu certo. Só que antes de falar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Essa cena da tecnologia vale bastante o filme. As cenas em que eles estão na estrada e tem aquelas musiquinhas de começo, que nada tem a ver, na verdade, com a trama, de filme feito para TV dos anos 70, que parece Burt Bacharach. Esse clima para mim já valeu o filme, sem contar que no elenco tem assim o Lloyd Bochner, que seria depois o Cecil Colby de Dinastia, né, da Dynasty original, o Ed Asner, o Lou Grant de Mary Tyler Moore e depois da própria série Lou Grant, a moça que depois veio fazer aquele Play Misty for Me, que é o avô, o pai do filme Atração Fatal, né? Então, o filme tá cheio dessas carinhas que a gente conhece de TV dos anos 70, né? Se você viveu naquela época. Porque assim, eu digo que é um projeto de série que não deu certo, porque assim, sabe aquela franquia, aquela série do Perry Mason, né, do detetive Perry Mason? Ok, o Perry Mason nasceu de uma série de livros. Aí depois ele migrou para o rádio, são muitos romances. Migrou para a televisão, até agora há pouco tempo a HBO reviveu o Perry Mason, né? Deve ter uma ou duas temporadas. Pois bem, o autor dos livros do Perry Mason, ele criou uma outra personagem, Doug Selby, um promotor público que investiga crimes, tá? Só que, claro, foi muito menos bem sucedida do que a do Perry Mason. Tanto é verdade que eu saiba, apenas este filme de 1971, né, foi lançado em 71, em dezembro, né, pelo canal NBC, a única vez que algum dos romances envolvendo esse Doug Selby foi levado para telinhas, para telonas muito menos, tá? Então, é uma franquia que não deu certo. Dá para entender por quê. Ela é bem, assim, precisava de muito polimento ali. A história, a premissa é bem legal, mas tem personagem demais e depois fica confuso. Eu não vou dar spoiler, não. Ah, antes também. Sabe quem que também tem lá? O Leslie Nielsen. Nossa senhora, perene, né? Nos anos 70, 80, 90. Filme de comédia, o Leslie Nielsen estava em todo lugar. O cabelo dele estava começando a ficar salt and pepper, né? Começando a ficar branco. Ele faz um paraplégico e como ele tem ascendência irlandesa, ele, Leslie Nielsen, decidiu dar um sotaque típico para essa pessoa. Tá canastrão que dói. Muitas deles estão canastrões, inclusive, né? É um tipo de interpretação já antiga, porque a maioria desses atores, já era de meia idade em 1969, quando esse filme foi gravado. Então imagina. Mas é assim, a história é bem legal, a premissa, né? Pessoas chegam a uma casa e descobrem um cadáver. Um cara que foi tá no fundo de uma piscina.
e tem 2 balas alojadas nele, praticamente no mesmo lugar, só que disparadas, vindas de armas diferentes. Então, que arma será que matou, tal? E além disso, ninguém da casa conhecia esta pessoa que estava, né, lá no fundo da piscina. Aliás, será que ele morreu afogado? Não. Ok, paralelo a isso, um daqueles agentes, detetives de seguradora, procura o nosso Doug Selby, procura o nosso procurador lá, o DA, né? E conta para ele de um caso de possível fraude de seguros, certo? Que envolve membros da família das pessoas que acharam lá o defunto na piscina. Então é claro que esses casos são casos diferentes, só que você sabe que numa história policial esses casos estão super interligados, né? E aí, gente, você já tem você já tem que esse filme tem mais de meio século. Coisas de meio século eram mais lentas do que coisas de hoje em dia. Além disso, você tem um filme que tem um monte de personagens. Ele vai para Los Angeles entrevistar uma atriz que aparentemente é alcoólatra e ficou naquela clínica. Nossa, tem um monte de pessoas. Então, ele vai entrevistando, ele que eu digo o DA, né, o nosso Doug Selby, o procurador, lá não é procurador, esqueci o nome agora, promotor. Ele vai entrevistando, até que no final tem uma virada e você descobre quem que é a pessoa que mata. Gente, para eles fazerem com que você entenda a pessoa que mata, de tão complicada que é essa história, uma das personagens tem que recorrer àquele velho chavão de filme de detetive, que naquela época já era velho. Mas como você conseguiu descobrir? Eu não entendi. Aí então, a personagem do Doug Selby, né? O Doug Selby, lá o promotor, ele faz um discurso expositivo, um monólogo expositivo, que, gente, dura mais de 5 minutos. Ele conta a história inteira. E aí você vai tendo imagens. No começo aparece só a carinha dele, mas a carona dele, é um atorzão. Depois vão aparecendo retângulos, assim. Até que é legal essa parte. Mas assim, é praticamente como se você estivesse vendo um audiobook. Às vezes eu brinco aqui, um vídeo audiobook ou um áudio videobook, porque ele conta inteirinho, facinho, aconteceu isso, aí chegou, aí não tava, fulano fez se passar por ciclano, e vão aparecendo imagens pregressas, vão aparecendo imagens que você não viu, vão aparecendo fotos. Então, assim, para o público de hoje em dia, pode ser sim que seja um filme lento e sem quase nenhum interesse, mas dá para entender direitinho por que essa série não foi para frente. O Doug Selby não é carismático, né? Você tem uma série de personagens ali que não tem nada a ver, poderiam depois ser desenvolvidos em uma série, né? Sim, mas nesse filme que é o piloto, que a isca, né? Ela não foi bem feita. Então ficou um filme muito engordurado, mesmo para os padrões da época. Mas, para quem quer ver cenas de anos 70, carinhas de ator, que você pode nem saber os nomes, como eu sei de alguns, mas se você tiver uma idade mais ou menos respeitável como a minha, todas as idades são respeitáveis, tá, pessoal? Entenderam o que eu quis dizer também, né? Quem for velho como eu, foi um jeito mais simples e mais elegante de dizer isso. Então, quem tem uma idade mais respeitável como a minha e viveu os anos 70 assistindo televisão, pode curtir por conta do tipo de imagem, dos carros, aquela coisa de memória afetiva, né? É um tipo de filme que parece que você viu sem nunca ter visto. Né? Tem parte na estrada que o outro carro tenta tirar o carro da estrada, típico de anos 70 mesmo, aquelas banheiras, né? Aqueles carros enormes, assim. Então tudo isso faz com que eu tenha curtido o filme, ao mesmo tempo em que eu entendi que sim, ele é um mamute, né? Mal feitão, assim, e não merecia mesmo virar uma série de televisão, tá? No YouTube, é, claro, a cópia que tem não tem legenda em português, né? Mas eu testei um negócio lá, para poder falar para o pessoal aqui. Se você for naquele negocinho lá de engrenagem, e tem opção de você colocar
closed caption, né? Então pelo menos aparece em inglês o que eles estão falando. Se você não entende inglês fluentemente, pelo menos tem aquele suporte ali, que é bom inclusive para treinar o inglês, né? Então assim, somente para muito completistas de histórias de detetive, de adaptações de livros. Se você é muito fã do Perry Mason, também poderia, porque olha o que o autor do Perry Mason também fez e olha a tentativa de levar isso para a tela, né? Inclusive o nome do autor está lá, como um consultor do. Por isso que as pessoas acham que esse filme foi gravado em 1969, por aí, porque o autor do Perry Mason, dos livros, morreu em 1970. E esse filme foi ao ar em 71. Se ele morreu em 70, ele, autor, e serviu como consultor, então esse filme deve ter sido gravado em algum momento dos anos 70 ou 69, no mínimo. Tá bom?